Olá a todos, meu nome é Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal. Já estava com saudades de vocês. Hoje é a nossa penúltima live desse ano, com os nossos convidados. E o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos que ele, né? Nosso queridíssimo Vinícius Costa, psicoterapeuta, constelador familiar. Ele que sempre dá dicas, nos ensina algumas coisas aí do universo. Vamos agora aguardar ele entrar para que a gente possa começar a live. Oi, Vini! Adorei esse óculos, menino! Tudo bem? Agora ficou parecendo um ursinho mesmo? Eu já sou um ursinho, né? Do bem, um ursinho carinhoso. Um ursinho carinhoso, verdade. Ai, tudo bem. Eu já tava com saudade de fazer live. Nossa, acho que eu fiquei o quê? Um mês sem fazer live? Eu também fiquei bastante tempo sem fazer, né? Falei até para Slane tá aqui! Olha! A Slane! Isso é um milagre! Eu convidei ela. A gente convidou. Ah, é? Oi, gente! Oi, 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 oi a todos que estão entrando aí. Prazer revê-los novamente. Hoje é a nossa penúltima live, tá? Com o Vinícius Costa, que ele sempre, quando esteve aqui nas lives, ele sempre. Oi, Dani! Ele sempre deixou a gente aí com bastante esclarecimento sobre coisas assim que a gente realmente não sabe lidar, né? E a gente vai aprendendo com o tempo. Hoje mesmo me perguntaram o que que é um constelador. Eu falei, entra na live para você perguntar, ou se não, assiste as nossas lives aí. A minha mãe entrou, oi, mames. Oi. Vamos lá, vamos mandar aqui uns aviãozinhos para o pessoal entrar na live, quiser assistir. Vamos lá, pessoal entrando. Vamos mandar o nosso amigo Wellington disse que estava em aula e não pôde assistir. A Juju entrando. Bom, vamos dar mais um minutinho para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou apresentá-lo novamente, Vinícius Costa. Ele que é psicoterapeuta. Se eu errar, você me avisa, hein? Ó, É psicoterapeuta, constelador familiar e N coisas, além de ser professor universitário, além de ser um ursinho carinhoso, além de ser essa fofura de pessoa, ele é um pouquinho muito mais. Agora eu vou deixar ele falar um pouquinho para gente aí. E assim, foi um ano meio que difícil para todo mundo, ninguém esperava tanta coisa, né? Mas teve pessoas que absorveram coisas boas desse ano, como teve pessoas que não conseguiram superá-los ainda, né? Então, o Vini ele vai dizer algumas coisas para que a gente possa ter assim um final de ano e um novo ano que seja o ano da cura, que é o que todo mundo está esperando, um ano novo aí de cura para todos nós, né? Um beijo aí, meninas que estão entrando, os meninos também. Vini, com você, eu já estava com vontade de falar, de falar, de falar, de falar, de falar. Então, acho que eu já falei bastante, estava com saudade de todo mundo. Vamos deixar o nosso urso gostoso falar aí. Fabi, obrigado novamente. Eu sempre agradeço essas oportunidades que eu tenho de poder, de alguma forma, compartilhar o conhecimento, né? Eu digo que eu tô sempre nesse caminho do autoconhecimento e do aprendizado. E eu sempre me coloco nesse espaço porque eu acho que a gente aprende todos os dias, com N pessoas, com N situações. Então, o que eu sempre faço é dizer que eu vou compartilhar, não que eu seja o dono dessas informações, né? E não que por ser
psicoterapeuta ou ter até uma base psicanalítica da constelação e de N coisas, eu sou melhor que ninguém. Não, a gente tem erros, a gente aprende com eles, né? E justamente o tema que eu coloquei para a gente explanar hoje, conversar um pouco, é referente à constelação familiar, que é o meu trabalho, além de psicanalista, o trabalho que vai bastante à frente, porque como professor na Faculdade Gaio, a gente tem trabalhado muito a questão desse aprendizado, de como a gente pode, além de ter esse aprendizado, trazer isso para a nossa vida e praticar realmente para que a gente tenha transformação em algumas coisas que a gente não entende, em algumas coisas que a gente tá para conquistar e aí quando a gente chega próximo não acontece. Então, várias questões, principalmente ligadas à questão emocional, a constelação ela vem desenvolver e ela vem dar de uma forma simples uma resposta, né? Apesar de ser uma movimentação, que a gente utiliza muito essa palavra em constelação, de que a pessoa que vai vir trabalhar, que pode ser um paciente ou pode ser um cliente, tem algumas pessoas que utilizam esses determinados nomes. Eu falo paciente porque, como eu sou psicanalista, eu também trabalho com essa questão de acolhimento, né, do paciente. Eles vêm tratar de muitas soluções relacionadas a várias questões da vida e, de uma forma simples, a gente dá uma resposta para eles, que é realmente o que a constelação faz. Mas quem está por trás da constelação, como terapeuta, precisa ter um conhecimento bastante amplo de como observar o que está acontecendo, porque nem sempre o paciente ele vai estar ali para falar. E a partir da dinâmica da constelação, o terapeuta ele consegue avaliar e ver realmente o que está acontecendo naquele sistema para que a gente encaminhe para uma solução. Né? O principal. Tá. Só dá um exemplo bem rápido do que é uma constelação familiar, porque o meu amigo que fez essa pergunta, ele acabou de entrar. E você tá aí, Guilherme? Porque ele perguntou, eu falei, se pergunta na live. Então, assim, dá um exemplo para quem entrou agora que também não conhece, que nunca ouviu falar, o que é a constelação familiar e quais são esses benefícios, que é o que você já... Olha lá, o Guilherme, ele entrou. Então, explica para ele. Oi, Guilherme. Tá? A constelação, Fabi, ela é uma terapia, né? Que a gente chama de terapia breve, porque ela tem uma resolução bem rápida, ou seja, não há necessidade de fazer várias sessões para determinado tema. Então, em um tema, a gente já consegue trazer a solução. Como que funciona essa dinâmica, né? Há várias formas de funcionamento. Uma delas, que é a mais conhecida, é a constelação em grupo, onde a gente vai ter um terapeuta, onde a gente vai ter um paciente que vai trazer o tema para a gente trabalhar, e a gente vai ter um grupo de pessoas que vão representar dentro dessa constelação, que a gente pode ligar isso com uma técnica também de psicoterapia, que é o psicodrama, aonde a gente abre essa constelação, o paciente traz para a gente um tema, ele fica ali sentadinho, e o primeiro objeto de estudo na constelação, a maioria das vezes, são os pais. Então, ele vai pedir para que as pessoas representem o pai, a mãe, os irmãos, a família que está mais próxima. E todas as questões que são trazidas dentro da constelação para a gente trabalhar, primeiramente tem a relação com os pais. Então, a gente vai desenvolver isso. Cada representante em determinado lugar, que um representante vai se passar pelo pai, né? Vai ocupar o lugar do pai, ocupar o lugar da mãe. E através das perguntas do terapeuta, que é assim, o que você sente nesse espaço que não é seu? Qual é a sensação? Isso incomoda? Isso vem para o corpo? O terapeuta ele vai verificando se aquele tema que foi trazido é um tema que é superficial, que nós falamos que ele é um emaranhado, né, utilizado na constelação. O emaranhado é igual a problemática, que deve ser tratada. Se essa problemática, esse emaranhado é algo superficial, que está ali naquele ciclo, que é o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, ou se é algo mais enraizado, né? Porque
na constelação a gente fala muito da questão transgeracional, que é os meus antepassados. Então, algum dos problemas que eu coloco em tema não precisam estar ligados nesse ciclo família presente, pode ser de algum antepassado meu, e como eu digo, nós aqui temos um pedacinho de cada antepassado, temos as vitórias deles em nós, os fracassos deles em nós, as questões emocionais que eles não souberam lidar, e nós podemos representar de alguma forma esse antepassado no nosso presente, no nosso ciclo presente. E aí a gente precisa olhar se é algo que está um pouco mais nesse ciclo ou se é de algum antepassado que a gente pode representar. É Bom, eu acho é basicamente isso, eu acho que foi muito bem explicado. E assim, gente, ele tem uma agenda, só que é impossível de marcar alguma coisa com ele, tá, gente? Assim, essa live tá marcada há 2 anos atrás, que a gente já marcou para poder falar com vocês aqui, tá? Então, se vocês quiserem para 2021, não sei se ele vai ter horário, tá, gente? Porque ele é uma pessoa que ele não dorme. Ele, é? Então, tudo bem, né? Mas eu acho que, Slane, acho que você consegue. Você dá uma choradinha, mas eu acho que você consegue. Então, Vini, e assim, foi bem explicado, eu acho que foi uma coisa bem legal, que você já explicou aqui N vezes, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Isso tem a ver com família, né? Que às vezes um tratamento que a gente tem na infância, que são dos nossos pais ou dos nossos avós, que eles trazem de outra geração também, da família deles, eles vêm trazendo e a gente vem carregando com a gente sem perceber. Então, isso é uma coisa bem bacana de fazer, que assim, muitas pessoas que já fizeram essa constelação familiar dizem que é fantástica. É fantástica, né? E aqui, ele está falando aqui, acho que seria legal falar um tiquinho das diferenças da constelação pró-psicodrama, não sei se esse é o nome certo. Obrigado, Laís, meu amor. Gente, na verdade, o psicodrama, ele é uma linha terapêutica que vem da psicologia, que basicamente trabalha uma questão de representação das pessoas. Então, ao invés de a gente ter uma terapia tradicional, onde o paciente vem, senta aqui do meu lado e eu vou fazendo umas perguntas para ele, o psicodrama ele faz com que a gente simule alguns enredos daquilo que o paciente gostaria de tratar. E aí, o que vai se analisar extremamente é a questão da emoção, do sentimento e do que o paciente está tendo naquele instante relacionado ao tema que ele trouxe. Então, buscando esse inicial do psicodrama, o Bert Hellinger, que foi quem criou as constelações familiares, ele observou que poderia utilizar-se dessa técnica, né, desse estudo, para as constelações familiares. Então, no caso de uma constelação em grupo, nós pedimos para que as pessoas representem as pessoas mais próximas ligadas àquela problemática, e como eu disse, o objeto inicial de estudo é pai e mãe, e aí as pessoas vão representar papai, mamãe, irmãos, daquele ciclo presente, para que o terapeuta, de alguma forma, enxergue qual é a problemática ligada a isso. E como eu disse, todas as problemáticas, não importa qual o paciente traga para nós, primeiro é ligado ao pai e mãe. E aí, se for algo mais enraizado, que eu utilizo essa palavra, pode ser algo de uma geração anterior, né? Alguém que eu tenha representado como os meus avós, os meus tataravós e assim por diante. A constelação, ela não vai falar assim, olha, esse problema que você está trazendo, ele é 5 gerações anteriores à sua. Não. A gente só vai enxergar que isso não é desse ciclo presente. E aí a gente vai trazer, através de frases positivas, que são frases de equilíbrio, um conforto para aquela situação e uma movimentação energética, que é o que a gente trabalha também na constelação. Então, quando eu crio a constelação, abro a constelação, eu estou trabalhando também com uma questão energética daqueles antepassados,
do meu ciclo presente, das pessoas que estão comigo vivenciando aquela problemática. Então, eu sempre digo que a constelação ela é como se fosse um jogo de tabuleiro. Nós mexemos uma peça, todas as outras vão ter que ser também mexidas para que o meu objetivo, que é chegar do outro lado do tabuleiro, né, no caso aí da dama ou do xadrez, seja completado. Então, eu não preciso trazer o meu pai, a minha mãe para uma constelação. Eu farei um movimento no meu sistema e eles também receberão essa energia, essa movimentação, porque eu vou estar trabalhando todo o meu sistema. Certo, ok. Gente, se alguém tiver pergunta, podem fazendo, tá? Sim. Enviem para suas amigas, para os seus amigos que necessitam, porque agora ele vai começar a falar o que a gente precisa energizar aí para que o ano que vem seja um ano. Nem precisamos falar, né, que tem que ser melhor, porque acho que todo mundo está emanando essa energia positiva, tá? Cada um na sua religião, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, está emanando muita energia positiva para que seja um ano realmente da cura, que essa cura venha e que nos faça novamente abraçar, novamente beijar, novamente socializar, né? Com as pessoas que realmente a gente teve que se afastar temporariamente, Sim. né? Vamos dizer assim, tá? E sobe aí os coraçãozinhos, que eu gosto muito de coração, amo coração, gente. Então, Vini, pode nos explicar como, de que forma, quais são esses emaranhados que a gente precisa resolver para poder ter um 2021 aí cheio de amor, esperança, fé, cura. Então, quando a gente fala, traz essa temática de uma questão de equilíbrio, de melhoria para a constelação, a gente trabalha muito a questão teórica dela, né? Que quem trouxe foi Bert. E o Bert, dentro dessa questão, né, dessa psicoterapia, que é a constelação, ele observou que quando há uma problemática no nosso sistema, a gente precisa observar em quais das leis que ele criou, né, dentro dessa teoria, está desequilibrada. Então, ele fala de 3 leis que regem as relações humanas, que é a necessidade de pertencimento. Então, nós podemos trazer essa necessidade para a questão do nosso trabalho, para a questão de um grupo de amigos, para a questão da nossa própria família, onde a gente tem exemplos de pessoas que não são aceitas pela família, né? Ou tem alguma questão em que a família não entende, né? A segunda lei é a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber. Quando eu dou de coração algo e eu também recebo algo de coração, eu equilibro o meu sistema, tá? Para que ele não tenha nenhum emaranhado, porque quando a gente dá demais, né? Se doa demais, a gente tem a necessidade de nos olhar, e nem sempre isso é feito. Então, eu dou demais algo, o meu tempo, o meu trabalho, né? Num trabalho social, por exemplo, mas quando é que eu olho para mim? E quando eu recebo isso de volta? Então, ele fala da questão que tem que haver um equilíbrio, deve haver um equilíbrio entre esse dar e esse receber, né? Em todas as relações. E a terceira lei, ele fala da questão da hierarquia, que é assim, todos da minha família que antecedem ao meu nascimento são maiores dentro desse sistema, dessa constelação. Por quê? Porque eles têm vamos dizer que eles vieram primeiro, eles têm uma responsabilidade que já criaram, eles nos ensinaram também algo relacionado à vida, então eles já têm uma experiência. Então, quando o paciente ele traz uma problemática para ser tratada conosco dentro da constelação familiar, eu, como terapeuta, vou observar em quais dessas leis estão desequilibradas, ligadas ao tema que ele me trouxe. E aí, meu objeto primeiro de estudo é pai e mãe, onde eu vou trazer as frases positivas para que essa energia ela fique equilibrada, né, dentro de uma dessas leis que já estava em desequilíbrio. E aí a gente começa a
formatar, transformar essa energia para que essa energia fique equilibrada e as coisas da minha vida possam andar ligadas a todas as áreas, tá? Então, eu Ô, queria trazer Vini, a gente pensar também. então, porque assim, a gente traz isso no modo familiar, né? Que nem assim, eu sou uma pessoa muito positiva, muito otimista, sempre tive isso comigo. Porém, nesse momento, eu tive um desafeto com uma pessoa que ela me tirou o meu equilíbrio emocional. Tá travando, eu não sei se tá travando para todo mundo. Você tá conseguindo me ouvir? Eu tô ouvindo. Ela conseguiu me tirar do meu eixo, eu me desestabilizei totalmente. E eu ouço isso de outras pessoas também, que tem pessoas que conseguem tirar uma energia da gente de uma forma que não nos faz sentir coisas ruins dentro da gente. O que isso tem para uma pessoa que é equilibrada, de repente perder esse equilíbrio porque essa pessoa conseguiu te tirar, te fazer tirar o seu eixo. Como é que isso? Como é que faz? Porque assim, eu ouvi não sei se você ouve a Max Total, Max, não lembro qual que é o sobrenome dela. E ela falou uma vez assim que disse que quando a pessoa consegue tirar ela consegue te desequilibrar e tirar esse eixo de você, porque algo dentro de você não está equilibrado. Isso, a Islane está falando assim, boa, Fá, conversamos disso hoje. Verdade, Islan, também. Exatamente. Tem pessoas que sugam a nossa energia de uma certa maneira que a gente, a gente fica mal. A gente consegue. E eu nunca tinha passado por tamanha. Eu acho que, sei lá, acho que sugou toda a minha energia que eu tinha. Entendi, Fabi. Muito interessante essa pergunta. E eu gosto sempre de falar que, até mesmo nos meus atendimentos de psicanálise, muitas das vezes eu falo: olha, vou parar um pouquinho em psicanálise e vou falar um pouquinho de constelação para você entender. E aí eu gosto de fazer isso porque em muitas questões essas duas terapias, né, se cruzam e se juntam, e isso produz um conhecimento, uma consciência para as pessoas muito legal, que pode aí transformar realmente. Quando a gente traz em psicanálise a questão de que alguém me tirou do meu eixo de equilíbrio, nós falamos muito que uma energia que foi lançada para mim, né? No caso, a psicanálise ela não utiliza muito essa questão da energia, mas aí eu também falo de constelação. Quando isso é direcionado para mim, ele encontra um eixo em mim que precisa ser trabalhado. Então, se aquilo me desestruturou, eu preciso olhar um pouco mais para aquilo, para aquela situação, ver o que ela gerou emocionalmente em mim e me fazer perguntas mesmo, porque através desses questionamentos é que a gente pode chegar a uma resposta em nós mesmos. Por que que aquilo me atingiu tanto, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes na questão de que, olha, aquilo que a pessoa traz para a gente, ela pode ser filtrado por nós. E aí, muitas das vezes a gente entra em desequilíbrio e uma questão emocional que não é boa, porque ainda a gente não tem o controle da nossa emoção. E eu sempre faço essa pergunta: o quanto a sua emoção está na mão do outro, né? O quanto ele pode chegar aqui e fazer o que ele quiser e te desestruturar, né? Nossa, falei tudo errado agora. É. Equilíbrio. E aí isso vai em questão de que a gente... Peraí, Oi, peraí. parei. É que tá passando trem aqui? Mas não dá para ouvir, não. Mas Não, não. ouve, né? Você não ouve a gente. Aí eu não consigo te ouvir. Eu moro bem atrás da onde passa o comboio. Fala, continua. E Continua aí, que tá interessante. avaliar o porquê que aquilo me tira do sério, me tira do eixo, porquê que eu não consigo, claro, né? Quando a gente fala da questão emocional, eu não vou conseguir controlar 100% a minha emoção, mas eu posso achar um eixo de equilíbrio dessa emoção comigo, em mim,
para que as pessoas não me tirem dessa questão de um eixo positivo, né? Então, a gente precisa trazer isso para nós em forma de questionamento, para entender por que que aquilo tem e está me perturbando. Quando a gente fala da constelação, a gente fala de algumas questões ocultas, né? Que nem sempre estão se mostrando para a gente como deveriam ser. E aí o terapeuta ele se prepara emocionalmente, na observação principalmente, no check-in que a gente faz, de que, como tem alguém para representar esse ciclo familiar dentro dessa temática, dentro da constelação, o próprio paciente também é representado, porque ele fica sentadinho observando em terceira pessoa, em segunda pessoa, esse ciclo familiar dele, como está. E aí, muitas das vezes, alguém que vai representá-lo dentro da constelação, eu faço o check-in da seguinte forma: como que você se sente e tal? E aí a pessoa me traz o que ela está sentindo, se é algo bom, se é algo ruim. E aí eu pergunto para o paciente: olha, isso faz sentido para você? E ele fala: faz. Tudo que a pessoa que está me representando aí, que está dizendo, é o que eu sinto realmente na minha vida. Então, essa questão de observar o que pode ser que esteja de oculto nos atrapalhando, a constelação familiar ela vem revelar para a gente. E muitas vezes a gente está passando por algo que a gente não entende. E que nem sempre a gente vai conseguir entender na nossa consciência, trazer isso para a nossa vida, para a nossa questão consciente mesmo. A maioria das coisas da constelação fica no nosso inconsciente. Dificilmente a gente vai conseguir travar essa batalha com o inconsciente para trazer para a nossa consciência real tudo o que está acontecendo, né? E através dessa movimentação a gente consegue ver isso. Porque isso ele tem a ver tanto no âmbito familiar, no âmbito de trabalho profissional, em relacionamentos, em amizades, N situações, né? Então, assim, eu falo que eu nunca tinha passado por tal situação, assim, a ponto de me desequilibrar, de sentir raiva, coisa que eu nunca senti, sabe? Então, assim, é uma coisa que te faz mal, Sim. né? A energia do outro é tão má que você acaba captando aquela energia que eu fiquei dias assim, que vamos dizer assim, que eu falava assim, gente, e eu fiquei mal, quem acabou ficando doente fui eu, Sim. porque eu captei aquilo, e eu vejo com pessoas que a gente que eu converso, que realmente é uma coisa assim, muito, né? E como que a gente pode, porque assim, o que eu sei? Talvez eu estivesse num momento de fraqueza, ou num momento assim que eu não estivesse bem, que me afetou, porque se eu tivesse em outro momento, talvez não me afetaria, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para que a gente consiga recuperar, sabe, novamente essa energia, para consiga recuperar, para que a gente finalize esse ano, né, que foi muitas emoções, foram emoções constantes que a gente enxerga uma luz lá no fundo do túnel, mas a gente enxerga, né? Que nem a vacina, ela já está chegando aqui, então até semana que vem já vão começar, acho que é dia 27, se eu não me engano, vão começar a vacinação. Então, assim, a gente vê que tem essa luz aí que está chegando também, né? Para que todo mundo possa sair dessa situação em que a gente está vivendo. E esses emaranhados aí, que todo mundo ficou num emaranhado danado, que parece uma teia de aranha, onde a gente quer achar saída e que é meio complicado, né? Fabi, o que eu gosto de dizer muito quando a gente fala da questão emocional é que quando algo chega até mim relacionado a algo que eu não gosto, ou algo que eu gosto, apesar de que quando a gente fala das questões positivas, são questões positivas a gente também não avalia, né? Mas quando algo negativo vem até mim, eu preciso filtrar isso.
da seguinte forma: o que a pessoa está falando é real, né? Se não é real, tem algo nisso que eu possa aprender, né? E a terceira questão é de que forma isso atinge a minha questão emocional. Então, se a gente fizer essas três perguntas, a gente vai selecionar aquilo que é real e aquilo que pode sim entrar em mim como algo de comunicação, né? Emocional, para dizer, não, olha, o que ela me trouxe, 90% não é certo, mas tem uma coisa que realmente eu faço, ou que realmente eu falho, que realmente eu preciso dar um pouco mais de atenção. E aí, trazer isso como aprendizado. Quando a gente traz isso como aprendizado, quando a gente se coloca num lugar de aprendiz, a gente consegue ver outras questões que a gente não enxerga dentro da própria problemática. Ô, Vini, estão dizendo que tá Entendeu? travando. Eu não Então, sei se é a minha ou se é a sua. Eu vou colocar aqui no meu 4G para ver se. Tá travando. pessoal, está travando a minha ou a da Fabi? Ponto. Aí? Oi, tá tudo ok, gente? Tá. Oi, Ivan. Tá tudo ok? Tudo. Fala, Vini. Então, a gente precisa avaliar o que está realmente chegando até nós e dar uma filtrada para entender se aquilo é real ou não. E a partir desse primeiro momento, eu consigo já selecionar aquilo que eu vou acatar como verdade para mim. E isso influencia muito a questão emocional nossa. Então, alguém trouxe uma notícia ruim, falou que você é algo que você não é, avalia, tenta trazer isso como aprendizado, para que aí sim isso se transforme numa realidade para você. Mas precisa ser avaliado, precisa passar por um filtro para que eu não seja uma esponja em que qualquer pessoa que vem me falar algo, eu assuma isso como uma verdade para mim e traga isso para minha realidade, entendeu? Essa é a Entendi. gente precisa avaliar para um 2021 aí, né? Muito, né? Muito. Eu acho que esse ano a gente teve muito aprendizado. A gente realmente reavaliou a vida, né? A gente sabe que o menos é mais, que a gente não precisa de muito para viver, que todas aquelas roupas que a gente tinha no armário não serviram para nada, porque a gente passou 3 meses com o mesmo pijama, né? Sim, Lavava, colocava, tirava, colocava, né? Então que a gente soube economizar, porque o que a gente comia no café da manhã, a gente fazia certinho aquilo para poder, na hora do almoço, fazer certinho para dar na janta, então acho que a gente soube economizar. Nós aprendemos o quê? Que o outro, ele é importante, né? Nós aprendemos que o hoje é o hoje. Amanhã a gente não sabe, somente hoje. hoje, né? E que a gente ame hoje e que a gente viva hoje. A gente aprendeu que realmente que a natureza ela é importante, que o sol é importante, que a chuva é importante, que o tempo em si é importante. Acho que a gente aprendeu. Tudo bem que a gente está vendo que muita gente, né? Infelizmente tá aí, mas a gente aprendeu muita coisa esse ano, né? Eu Sim. acho que esse ano aí, quem realmente conseguiu filtrar, conseguiu ver que realmente a vida importa, Sim. né? Eu digo que esse ano ele foi um ano que tirou a gente da zona de conforto, né? E também Exato. é uma questão que eu falo muito em terapia para os meus pacientes é que saímos fora do controle, perdemos o controle, né? Até que perder esse controle, ele é também saudável para a gente avaliar que
nem tudo que acontece na nossa vida é objeto do nosso controle, né? E a gente precisa lidar emocionalmente com várias questões que podem acontecer e nos preparar também para essa questão emocional. Então, assim, quem conseguiu esse ano trazer essa reflexão internamente de que nem tudo eu estou no controle agora, tem coisas atemporais que não dependem de mim. Eu preciso me adaptar às questões que acontecem na minha vida, tanto as questões positivas quanto as questões negativas, né? E trazer essa questão reflexiva de que esse é o momento em que eu não consigo me segurar a nada, porque eu não sei o dia de amanhã. Como que eu trago isso para me transformar? Quem pegou essa reflexão, quem conseguiu refletir a isso, vai conseguir ser melhor, eu acho, né? E aprender a lidar com questões, porque é muito difícil ver pessoas próximas indo embora. Né? Eu acho que foi o que mais pegou, porque assim, é um vídeo, você fica em casa, ok. Mas a gente tem uma vida fora, né? Quem trabalha fora, até mesmo quem está em casa precisa sair. E aí você vê essa questão de que outros estão indo embora. É muito difícil lidar com isso para muitas pessoas, né? Então eu tenho muitas pessoas em terapia hoje que não se conformam de ter perdido pessoas para algum tipo de vírus, né? Que não se conhece, que não sabe. Algumas pessoas das próprias práticas integrativas que trabalham com a questão energética dizem também, e aí é um estudo em desenvolvimento, que o vírus ele atinge pessoas que têm uma energia um pouco mais densa e que precisam trabalhar em algo que até hoje, no decorrer da vida, não trabalharam. Então, a gente precisa avaliar o que esse vírus veio trazer para a minha vida, né? E o que eu preciso mudar em mim que algo externo precisou chegar até a minha pessoa, até o meu convívio, para me mostrar o que eu preciso mudar ou o que eu preciso fazer de diferente. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão, porque é algo que a gente precisa pensar, é algo que acontece lá fora, mas que também mexe com a minha vida dentro da minha casa e mexe com a minha questão emocional. E eu preciso pensar mais sobre isso, para verificar o que eu posso fazer de melhor dentro desse caos. Sim, sim, e a gente tem que pensar que assim nós somos importantes. Então assim que o outro ele é importante e esse vírus assim é nós que carregamos. Então assim nós que transmitimos, né? É uma coisa assim é surreal que a gente se formos parar para pensar somos hospedeiros de uma coisa que a gente não sabe lidar, né? Sim. E assim, muita gente, infelizmente, não aprendeu, muita gente deu valor a pequenas coisas, porque hoje a gente fala, o meu diploma não valeu de nada. Mas aquele que não tinha o diploma e que a gente achava que que o cargo dele, o que ele fazia não era importante, hoje a gente sabe que é importante. Então, assim, virou, né, mudou, né, as coisas, a importância das coisas, elas realmente mudaram, né, tivemos que reavaliar tudo, né, reavaliar trabalho, reavaliar relacionamento, reavaliar pessoas, reavaliar amizade, reavaliar tudo, teve, né, então, assim, foi um boom, deu um boom que ainda não acabou, né? Aqui, ó, nos entregaram nossas fraquezas, incertezas, medo, solidão, tudo de uma vez para digerir, entender, processar, superar. É, É isso mesmo, Carol. é É isso. isso mesmo. O Foi que um emaranhado de coisas que enfiaram dentro da gente de uma só vez, né? O que é legal a gente olhar de uma ótica é o seguinte: se eu já tivesse lidado de alguma forma com as minhas emoções, observado melhor os meus sentimentos, ter feito algo reflexivo para mim, no decorrer da minha vida, eu já estaria um pouco mais preparado para o que veio acontecer agora, né? Então, para muitos, foi um despertar de que eles precisam de alguma forma olhar para o seu interno para começar a se cuidar e não deixarem que as coisas externas possam realmente tomar o controle dessas emoções,
né? Então, para muitos, eu vejo que entenderam o recado do coronavírus, que estão se olhando como principal coadjuvante e personagem, né, dessa vida, né? E que entendendo também que nós temos autorresponsabilidade por tudo que a gente faz, que a gente planta e que a gente vai colher também isso. Se for bom, ok, a colheita vai ser linda. Se não for, a gente vai colher espinhos mesmo, né? E aí, muitas pessoas conseguiram despertar para essa questão desse acontecimento. E foi muito bacana. Sim. Sim, sim, que a Gi está dizendo, descobrir o meu oásis em mim, foi isso que a pandemia fez no meu viver. Sim, sim, ela mudou, de alguma forma, de alguma maneira, ela mudou a todos. É porque ninguém nunca vivenciou isso que estamos vivendo, né? No começo foi difícil de entender, foi difícil, foi uma coisa muito, né? Passou 6 meses, aí o pessoal falou, ah, tá bom, tá de boa. Aí começaram a relaxar, aí ele veio de novo com força total, e tá aí, e assim, né? Realmente é uma coisa, uma situação meio que a gente vai ter que aprender a lidar no dia a dia, né? A Gi falou que ela aprendeu muito com a meditação, e é uma coisa que, é, vamos, estávamos todos no automático, e foi mesmo, foi aquele negócio, né? Todo mundo naquela correria do dia a dia, todo mundo vivendo naquilo, aí de repente, pá, e agora? Agora você vai ter que parar, agora você vai ter que refletir, agora você vai ter que pensar sobre a sua realidade, agora você vai ter que lidar com as questões externas e os seus sentimentos internos. Então, olha quanta coisa mexeu, né, em todo mundo isso. Mexeu. Em muitas pessoas vão ter sequelas, né? Ficam sequelas que vai o tempo para poder, né, ajustar tudo isso. E agora nessa época, ainda mais nessa época agora de final de ano, época de onde as pessoas ficam mais solidárias, né? Porque a época de Natal é onde as pessoas se voluntariam mais, se solidariam mais com as outras, né? E vai ser um Natal diferente para todo mundo, né? Porque vai faltar muita gente na mesa, vai faltar muito abraço, vai faltar muita coisa que vai ser diferente para todo mundo. Eu acho que a virada de ano também vai ser uma virada daquelas que nunca ninguém se imaginou, né? Mas enfim, eu não vou ficar falando muito não, que minhas emoções estão assim, estão tal. Ô Vini, então diga aí, porque senão a gente vai ter que continuar a live, porque nós temos aqui 15 minutos Tá. e é pouco, senão a gente vai ter que fazer, vai continuar aí. Eu sei que você não tem horário, eu tenho, já entrei de férias, Férias, ai, que delícia, hein? tá de férias desde ontem, então Então, eu acho que a questão inicial para a gente começar um 2021 melhor, quem ainda não fez, necessita fazer uma autorreflexão relacionada às áreas da vida, ao que precisa ser trabalhado em ponto mais específico. A gente precisa começar a entender as nossas emoções, né? Por que as nossas emoções elas nos controlam? E a melhor forma de entendermos é parar um momento do nosso dia, né? Da nossa correria, do automático ainda quem está, e fazer algo para nós que traga uma reflexão. Uma meditação, uma leitura de um livro que pode ser de autoconhecimento, algo sobre as nossas emoções. E aí a gente entra numa segunda questão que é eu vendo o que está de errado comigo mesmo e acolhendo isso, porque eu não posso
falar, ah, Vinícius, você tá ansioso, que burro. Ah, Vinícius, você tá ansioso porque... e eu começar a me denegrir, isso não vai me ajudar. Eu tenho que observar o que está acontecendo comigo, acolher essa emoção e dizer que bom que agora eu descobri que é você, ansiedade, que me tira do sério, que me tira do eixo. Vou trabalhar você agora. E aí a gente trabalhando as nossas emoções, uma por uma, e achando qual é a melhor questão de lidar com elas. Por exemplo, para a ansiedade, a gente poderia trabalhar uma meditação, né? Para a questão do controle, eu preciso verificar qual é a minha necessidade de estar sempre no controle. Se eu estou sempre no controle é porque eu sou inseguro, porque quando eu estou no controle eu sei o que vai acontecer, entre aspas. E aí... Interessante. E aí, normalmente, quando eu crio algo que eu controlo para mim e não dá certo, eu entro numa frustração. Então, é muito melhor eu entender e deixar esse controle livre, porque ele pode me surpreender, né? E aí eu não preciso ficar toda hora tendo que lidar com frustração. E aí, nessa questão de a gente dar os nomes e verificar quais são as nossas emoções, a gente vai começar a alimentar algo positivo que a gente possa lidar com ela. Quando a gente fala muito da questão emocional, eu gosto muito de falar, e para quem ainda não leu sobre o assunto, eu acho muito interessante, é que as emoções elas falam muito com a nossa criança interior machucada, que é num período de desenvolvimento que nós tivemos ao longo da nossa infância, né, da nossa juventude. E isso se liga muito à questão da psicanálise, né? Freud fala que muitas das coisas que acontecem no nosso presente, que a gente enxerga como um problema, terem sido instaladas em nós na nossa infância, que é o desenvolvimento das nossas fases que ele coloca como psicossexuais, né? Mas não é questões relacionadas à fase sexual, e sim emocional também, que vai dos 3 aos 6 anos. E aí, muitas das coisas que a gente traz hoje para o presente, que possa ser enxergado por nós como um problema, foi instalada naquela época. Porque essas fases, elas falam muito da questão de a gente ter a proximidade com os nossos pais, de a gente lidar com as transformações do nosso corpo, de a gente lidar com o controle, e aí pode ser falado até da questão do seio da mãe, de morder seio da mãe, de receber esse agrado dos pais, de receber essa companhia deles. E muitas das questões hoje relacionadas à questão dos relacionamentos em gerais também são ligadas à questão dos pais. Por isso que a gente fala da ligação da psicanálise com a constelação familiar, né? Então, a gente procura nas nossas relações ou muito a falta dos pais e a gente quer fazer com que isso, em uma outra relação, né, a gente joga a responsabilidade para o outro de que ele precisa sanar isso em mim, ou a gente procura o excesso que a gente teve, porque agora a gente não vai ter excesso, então eu estou sempre buscando algo que não tem fim, para que eu tenha esse excesso, que foi os excessos que eu tive dos meus pais, e agora eu não tenho mais. Então, também, todas as questões da nossa vida se relacionam aos nossos pais. E em constelação, a gente fala que primeiramente, a gente precisa tomar esses pais. O que o Bert coloca nessa frase, tomar, é entender que mesmo que os nossos pais tenham feito algo para nós, que possa ter trazido algum tipo de dor, era o que eles poderiam ter feito naquele momento, conforme a consciência deles. E, além de tudo, sofrendo, vivendo, estando feliz, eu tenho minha vida aqui. Então, a primeira gratidão em constelação apesar de tudo que aconteceu, estou vivo, com saúde, e os meus pais me deram a vida. E quando a gente traz esse pensamento, a gente já coloca um equilíbrio em várias fases do nosso sistema da constelação. Porque aí eu aceito os meus pais do jeito que eles são, eu vejo que o que eu passei, o que eu tive no passado com eles, eu não preciso trazer para o presente, porque eu posso reproduzir para minha família de uma forma diferente, para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa. Eu posso também lidar com a questão hierárquica, dizendo, meus pais vieram primeiro, me deram a vida, eles devem respeito e me ensinaram. Então, a gente trabalha só nesse aceitar os pais, a gente trabalha. E aí, muitas coisas. E aí, em constelação, a gente liga pai e mãe da seguinte forma. Pai é o que apresenta as questões do mundo para nós. A mãe é o nosso amor primeiro.
É onde gera nós, né? E é onde nós fomos gerados. E aí, então, tudo que é fora do mundo que é ligado ao papai. Então, se eu tenho problemas de dinheiro, se eu tenho problemas de insegurança, se eu tenho problemas de relacionamento, quer dizer que tem algo no relacionamento com meu pai que não dá certo. Se eu tenho vícios no meu sistema, isso também é ligado ao pai, porque eu procuro esse pai nesse vício, né? Algo que ele não conseguiu me dar presentemente dentro, eu procuro fora. Então, tudo na constelação a gente liga a pai e mãe, que é o primeiro objeto de estudo. Aí, se for algo mais enraizado, precisa de uma observação maior pelo terapeuta para verificar em que geração isso possa ter entrado na família, né? Nessa questão familiar. Entendi. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, façam agora, porque eu acho que o Vinícius não tem mais meia hora, né, Vini? Não, não tem. Não tem, a gente vai ter que acabar daqui 5 minutinhos. Então, como eu falei para vocês, ele é bem, a agenda dele é lotada. E assim, então, para 2021, o que a gente vai fazer? Antes dele finalizar, a gente vai fazer a nossa reflexão do que foi esse ano, do que a gente aprendeu, do que a gente deixou de aprender, né, do que a gente precisa melhorar, do que a gente viu que realmente a gente é falho e que a gente precisa consertar. Então, assim, para que a gente possa entrar um 2021 aí transformado, cheio de energias positivas, né, para que seja um ano aí de muita vitória e além da cura, né? E, olha lá, eu quero mais, eu também queria mais, mas a agenda dele não tem horário mais, gente. No início de janeiro, uma nova para a gente fazer. Não, mas tem que deixar marcado já, né? Então já vamos marcar já, gente. Vamos deixar a data aqui marcada, porque senão. Sabe, ó, sugiro o livro Um Curso em Milagres. Eu não conheço, mas Eu vou até anotei. lá. E tem um livro também Anotei aqui. muito, que é aquele que dá uns tapinha na nossa cara e fala: acorda, você é o dono do seu percurso na vida, né? Não pode ficar jogando as responsabilidades para os outros, você tem uma responsabilidade no que acontece, que é o poder do agora. Também eu gosto A de. tia Gilza, beijo, saudade. Te amo. Ô, Vini, qual que é o nome do livro? Poder do agora. O Poder do Agora. É muito bom. Poder do Agora. Ele traz. A gente fala muito em psicanálise, em trazer as pessoas para a realidade. Porque muitas das vezes a gente vive numa fantasia e isso emocionalmente é tranquilo para nós. Né? Como se eu tivesse uma válvula de escape para fugir um pouco dos meus problemas. E aí nós, em psicanálise, trazemos muito os pacientes para a realidade, para que eles vejam em que situação eles estão e como eles podem agir colocando. Uhum. O poder do agora, ele traz muito a gente para a realidade, para pensar de que tudo que acontece, de alguma forma, a gente é responsável por aquilo. O que acontece em nossa vida. E aí a gente precisa traçar, melhorar o nosso percurso para que as coisas deem certo. Isso depende de nós. Eu não posso jogar a responsabilidade no outro. O outro. Entendeu? É verdade, é verdade. Olha, Vini, é sempre muito bom e sempre assim a live com você passa muito rápido, porque é um assunto muito gostoso e é o que a gente vivencia, né? Porém, a gente sabe muito pouco. É uma coisa estranha, né? Porque assim a gente sabe muito pouco, é o autoconhecimento, né? Eu acho que esse ano nunca se falou tanto em autoconhecimento como esse ano, né? A gente ainda tem muito que aprender. A gente é muito pequeno, né? Verdade. Eu gosto sempre de me colocar nesse lugar de aprendiz, porque aí a gente vê que aí a gente começa a aceitar os nossos erros também como aprendizado, de que, olha, eu vou fazer algo para minha vida, eu tenho uma meta para minha vida a partir de agora. E aí quando eu chego lá perto dela e ela não dá certo, eu falo, foi um aprendizado, né? Eu não sei, não sou o dono do saber, foi um aprendizado. O que que eu posso fazer de diferente para conquistar realmente isso, né, que não deu certo?
E aí, se colocando no lugar de aprendizado, a gente vê muitas possibilidades. Então, eu gosto também de dizer, coloque-se no lugar de aprendizado, mesmo que você saiba muito daquilo que você faz e é muito bom naquilo. No lugar de aprendizado, você pode perceber outras questões que podem te ajudar a melhorar sempre. Então, eu sempre E falo. a gente sempre sabe que a gente precisa muito, muito melhorar, a gente precisa aprender que a gente não sabe nada. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe nada, né? E o espelho, né? O espelho ele é desafiador, né? O espelho é uma coisa assim que muito pouco a gente se vê. A gente vai lá, faz uma maquiagem, arruma o cabelo, faz a barba, faz isso, faz aquilo, né? O homem, mulher, enfim. A gente se olha no espelho, mas a gente não olha quem está do outro lado do espelho. A gente não conhece aquela pessoa que está. Sim. Quando eu começo a olhar para o espelho e eu só vejo a minha parte externa, uma hora isso vai me deixar muito chateado porque as minhas olheiras vão cair, vão surgir. Como que é negócio de galinha aqui? Como que é que a gente fala? O quê? Como é que era aquele programa que falava? Como é aquele programa? Que a gente falava assim, que tinha que falar assim, ó, aí, ó, faz assim, ó, a ruga nas mãos, ó. E aí, pessoal, que olha para o espelho, uma hora isso vai deixar um pouquinho a gente chateado, porque o tempo vai passar e Sim, sim. vai ser igual. Mas quando a gente olha para o nosso interior, a gente é capaz de se transformar a cada momento, a cada ciclo da nossa vida, a cada aniversário, a comemorar as nossas conquistas, aprender com os nossos erros. Isso realmente vai fazer a diferença para a gente na nossa vida e vai nos dar força íntima para que a gente possa caminhar muitos anos aí. É isso aí. Gente, acabou. Obrigada a todos que participaram. Vini, gratidão, gratidão, gratidão. E assim, eu vou deixar uma pergunta no ar para todo mundo se fazer. Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Quando você vai numa pergunta, numa entrevista de emprego, eu te pergunto: quem é você? Você se conhece? Vini, amo você. Um beijo a todos, obrigado. E que seja assim um final de ano de paz. Sim, De sim. paz para todo mundo. Vai dar Tá? um momento passageiro. É isso aí. Obrigada, Vini. Obrigada a todos, gente. Um beijo grande no coração.